A primeira expressão de culpa e medo no contexto bíblico. Gênesis capítulo 3 versículo 10, apresenta a seguinte declaração de Adão: ouvi a tua voz no jardim, e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Esse versículo revela a primeira expressão de culpa e medo no contexto bíblico. Adão, ciente de sua transgressão, sente-se envergonhado e busca se esconder da presença de Deus. Essa culpa inicial desencadeia uma série de danos na vida da humanidade. A partir desse momento, a personalidade ficou manchada pelo pecado e sua humanidade foi afetada. Em vez de andar com Deus em comunhão e confiança, os seres humanos começaram a se esconder e se afastar de Deus, sentindo medo e vergonha. A humildade original da humanidade foi substituída pelo orgulho e egoísmo, e o relacionamento com Deus foi quebrado. Ao longo das Escrituras, encontramos exemplos de como o pecado afeta a vida dos humanos e da comunidade. No livro de Gênesis, vemos que o pecado de Caim por ter assassinado seu irmão Abel o leva a uma vida de isolamento. Gênesis capítulo 4 versículos 13 a 14. O pecado de Davi por seu adultério e conspiração resulta em profundo remorso e sofrimento emocional, como expresso nos Salmos 32 e 51. Além disso, o pecado gera um distanciamento de Deus e da comunhão com outras pessoas. No Novo Testamento, encontramos o exemplo de Judas Iscariotes, que, após trair Jesus, sente uma culpa avassaladora que o leva ao suicídio. Mateus capítulo 27 versículos 3 a 5. O pecado também é abordado nas cartas de Paulo, onde ele fala sobre a necessidade do perdão divino e da libertação da comunhão pessoal. Romanos capítulo 8 versículo 1. O pecado não apenas afeta o indivíduo, mas também cria barreiras nos relacionamentos interpessoais. Vemos isso no relato de Pedro negando Jesus por 3 vezes, impulsionado pelo medo, Mateus capítulo 26 versículos 69 a 75. O pecado gera isolamento, afeta a confiança mútua e os vínculos de amor e amizade. A Bíblia nos mostra muitos outros exemplos de como o pecado afeta a humanidade. Em Provérbios capítulo 16 versículo 18, por exemplo, lemos: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. A arrogância e a autoconfiança são sinais de uma falta de humildade e podem levar à queda. Por outro lado, Jesus Cristo é um exemplo perfeito de humildade. Em Filipenses capítulo 2 versículos 6 a 8, lemos: e ele, sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se humilhou voluntariamente para servir os outros e cumprir a vontade de Deus. Sua humildade é um exemplo a ser seguido por todos os cristãos. Além da Bíblia, a história nos mostra como a falta de humildade pode ter consequências negativas. Grandes líderes e impérios caíram por causa de seu orgulho e arrogância. Por outro lado, indivíduos humildes que reconhecem suas limitações e dependência de Deus muitas vezes alcançam mais sucesso e felicidade do que aqueles que se orgulham de sua própria sabedoria e habilidades. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal e nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo. Em breve o vídeo: o pecado não é o fim da história.